E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos iniciar o estudo da teoria cinética dos gases. Conforme vimos até aqui, a termodinâmica se sustenta em leis obtidas experimentalmente, ou seja, em leis de natureza fenomenológica. Nesse momento do nosso curso, eu vou fazer uma pausa na apresentação dessas leis, pois com a teoria cinética dos gases, desenvolvida no século XVIII, eu vou em busca de uma explicação microscópica acerca dos conceitos da termodinâmica. Logo, eu vou partir do pressuposto da validade da hipótese atômica, e isso não configura um problema, já que ela é confirmada no início do século XX com os trabalhos de Einstein. Um dos grandes méritos da teoria cinética dos gases é a explicação microscópica acerca do conceito de temperatura. Vamos, portanto, enunciar os seus pilares. Primeiro, o gás ideal é homogêneo de uma substância pura, como, por exemplo, o gás hidrogênio. Nós temos aqui, neste estudo, um número muito grande de moléculas idênticas. Lembre-se, conforme vimos em vídeos anteriores, que pressão e temperatura representam valores médios de grandezas físicas microscópicas. As moléculas do gás ocupam uma fração muito pequena do volume total ocupado por ele. Em outras palavras, o tamanho de cada molécula é desprezível em comparação com a distância média de separação entre elas. As moléculas do gás estão em constante movimento em todas as direções, sofrendo colisões entre si e com as paredes do recipiente, de forma que a distribuição espacial de velocidades seja uniforme. As forças de interação entre as moléculas do gás são de curto alcance, atuando somente durante as colisões. Portanto, nós podemos interpretar as colisões entre as moléculas do gás como colisões entre bolas de bilhar. Logo, eu vou tratar cada molécula do gás ideal como uma bola de bilhar impenetrável. Muito bem? A duração de cada colisão é desprezível em comparação com o tempo médio entre colisões consecutivas. E nesse tempo médio entre colisões consecutivas, a molécula do gás ideal se move livremente, ou seja, ela descreve um movimento retilíneo e uniforme, portanto, sua velocidade permanece constante. Enfim, todas as colisões existentes são perfeitamente elásticas, ou se você preferir, todas as colisões existentes são elásticas. Logo, ocorre a conservação da energia cinética total do sistema, constituído pelas moléculas do gás ideal. Na prática, nós podemos dizer ainda que as colisões são elásticas em média. Vamos agora aplicar todos esses pilares no desenvolvimento da teoria. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Imagine, portanto, uma molécula do gás ideal de massa mzinho e velocidade v, colidindo elasticamente com a parede do recipiente. Vamos analisar essa colisão na direção do eixo x. O momento linear inicial da molécula, ou seja, o momento linear antes da colisão, é dado pela massa mzinho vezes a componente da velocidade v na direção do eixo x, representada por vx. Perceba que essa velocidade entra com o sinal positivo pelo fato da componente da velocidade v na direção do eixo x estar na mesma direção do eixo em questão. Já o momento linear final da molécula do gás ideal, ou seja, o momento linear depois da colisão, é justamente menos mzinho vezes vx. Perceba que a componente da velocidade v na direção do eixo x está em oposição ao eixo em questão, justificando o sinal negativo. Sendo assim, a variação do momento linear da molécula na direção do eixo x, dado pelo momento linear final menos o momento linear inicial, é igual a menos 2mzinho vx. De acordo com a terceira lei de Newton, o momento linear transferido à parede na direção do eixo x, devido à colisão elástica, possui
a mesma intensidade, a mesma direção, porém sentido oposto. Sendo assim, o momento linear transferido à parede e representado simplesmente por ΔPx é igual a 2 vezes m vezes Vx. Observe no quadro o pequeno cálculo realizado e o resultado obtido. Para calcularmos agora a força média transferida às paredes do recipiente devido às colisões com as moléculas do gás ideal, basta calcular o momento linear médio transferido por essas colisões e dividir pelo intervalo de tempo, que é equivalente ao seguinte cálculo. Basta calcular o momento linear médio transferido por colisão, multiplicar pelo número de colisões existentes e dividir pelo intervalo de tempo. Para fazer isso, eu vou dividir as moléculas do gás ideal em grupos, pois cada grupo possui uma velocidade característica. Sendo assim, as moléculas do grupo 1 possuem velocidade V1 e um número N1 de moléculas por unidade de volume. Já as moléculas do grupo 2 possuem velocidade V2 e um número N2 de moléculas por unidade de volume, e assim sucessivamente. Logo, o número total de moléculas por unidade de volume é dado pela soma N1 mais N2 mais N3 e assim sucessivamente. Vamos começar efetuando os cálculos para as moléculas do grupo 1 e a partir daí eu generalizo o resultado para as moléculas dos demais grupos. Vamos começar considerando nesse cálculo um intervalo de tempo infinitesimal representado por dt. Observe atentamente o quadro. Nesse intervalo de tempo infinitesimal dt, o número de moléculas do grupo 1 que colidem com uma área infinitesimal ds da parede do recipiente estão contidas em um cilindro de geratriz V1 dt e, portanto, de altura V1x dt, conforme eu ilustro no quadro. Perceba que V1x representa a componente da velocidade V1 na direção do eixo x. Muito bem? Bom, vamos começar calculando, portanto, o número de colisões com a parede de área ds. Esse número de colisões eu vou representar, observe atentamente o quadro, por dN1. Portanto, nós temos aqui uma contribuição infinitesimal ao número total de colisões. Sendo assim, nós vamos obter dN1 é igual ao número N1 de moléculas do grupo 1 por unidade de volume, vezes o volume do cilindro em questão. E mais uma vez eu reforço, nós estamos analisando essas colisões na direção do eixo x. Após efetuar os cálculos, eu generalizo o resultado para os demais eixos. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter N1 vezes o volume do cilindro. Portanto, nós temos a área da base vezes a altura. Observe a expressão obtida. Agora, o momento linear transferido à parede devido a essas colisões é calculado conforme eu disse há pouco. Como eu calculei aqui o número de colisões, basta multiplicar o número de colisões pelo momento linear médio transferido à parede na direção do eixo em questão, na direção do eixo x. Sendo assim, dp1x, a contribuição infinitesimal ao momento linear total, é dada por, então nós temos dN1 multiplicando ΔPx. Logo, nós vamos obter que dP1 na direção do eixo x é igual. Então nós temos N1 vezes ds vezes V1x vezes dt vezes ΔPx. Portanto, 2 vezes m vezes a velocidade do grupo 1 na direção do eixo x. Logo, dp do grupo 1 na direção do eixo x é igual. Então, nós temos N1 vezes a massa m, vou colocar aqui o fator 2, então 2 vezes m vezes N1,
2mn1, agora eu tenho vezes v1x elevado ao quadrado, que multiplica ds dt. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Analisando essa expressão, vemos que a razão dp1x sobre dt nos fornece a força e a razão da força pela área nos fornece a pressão. Sendo assim, a pressão exercida pelas moléculas do grupo 1 devido a essas colisões é igual a 2 vezes m vezes n1 vezes v1x elevado ao quadrado. Agora, essa expressão permanece válida para v1x maior do que zero, conforme eu ilustro na figura em questão. Eu preciso levar em consideração a contribuição das moléculas do grupo 1 que possuem v1x menor do que zero. Pela isotropia da distribuição de velocidades moleculares do gás, a contribuição é exatamente a mesma, tanto para V1x maior do que zero, quanto para V1x menor do que zero. Portanto, ao levar em consideração as duas condições, maior e menor do que zero, eu posso suprimir o fator 2 nessa expressão. E com isso, a gente obtém que a pressão total P1 é igual a M vezes N1 vezes V1x elevado ao quadrado. A partir de agora, eu posso generalizar essa expressão para os demais grupos de moléculas. E com isso, levando em consideração os demais grupos de moléculas, a gente obtém que a pressão total P é igual a M, que multiplica o somatório de índice I, de NI, V e X elevado ao quadrado. Muito bem, observe a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. A partir de agora, eu preciso trazer para esse cálculo, para esse raciocínio, os demais eixos coordenados, o eixo Z e o eixo Y. Para fazer isso, basta recordar que o valor médio da velocidade Vx ao quadrado é uma média ponderada. Ela é dada por N1 V1x quadrado mais N2 V2x ao quadrado e assim sucessivamente, tudo isso sobre N1 mais N2 mais N3 e assim por diante, ou seja, sobre N. Perceba que esse numerador é justamente esse somatório. Portanto, eu posso substituir esse somatório por N vezes o valor médio de Vx ao quadrado. Portanto, a pressão total P fica dada por N vezes M vezes o valor médio de Vx ao quadrado. Agora, nós sabemos que V quadrado, o módulo da velocidade V ao quadrado, é igual. Então, nós temos Vx elevado ao quadrado mais Vy elevado ao quadrado mais Vz elevado ao quadrado. Portanto, o valor médio de V quadrado é igual ao valor médio de Vx ao quadrado mais o valor médio de Vy ao quadrado mais o valor médio de Vz ao quadrado. Pela isotropia da distribuição de velocidades moleculares do gás, cada termo aqui contribui, portanto, com 1/3 do valor médio de V ao quadrado, pois 1/3 mais 1/3 mais 1/3 é igual a 1. Consequentemente, levando este resultado nessa expressão, a gente obtém que, colocando nesse cantinho, que a pressão total P é igual a 1/3 vezes o número total de moléculas por unidade de volume, vezes a massa da molécula do gás, vezes o valor médio de V elevado ao quadrado. Muito bem? A partir de agora, eu posso inserir nesse cálculo, e isso será muito útil nos próximos vídeos, a energia cinética total média. Para fazer isso, basta recordar que... Então vamos continuar aqui. Basta recordar que... Então vamos lá. 1 sobre 2 vezes Nzinho vezes M vezes o valor médio de V ao quadrado é justamente o valor médio
da energia cinética total do gás ideal. Perceba que, ao multiplicar o número de moléculas por unidade de volume pela massa de cada molécula, eu obtenho a massa total por unidade de volume. E, portanto, essa expressão nos dá o valor médio da energia cinética total das moléculas do gás por unidade de volume. Muito bem. Sendo assim, multiplicando e dividindo essa expressão por 2, a gente obtém a seguinte relação. Então, vamos lá. A pressão total P é igual. Então, multiplicando por 2, nós temos 2/3. Agora eu vou dividir essa expressão por 2. Ao dividir por 2, a gente obtém que a pressão P é igual a 2/3 da densidade volumétrica da energia cinética média total das moléculas do gás ideal. Muito bem, aqui eu estou representando o volume pela letra V. Observe no quadro, portanto, as duas expressões obtidas, todo o cálculo realizado. Eu vou encerrar o vídeo aqui para que ele não fique muito longo. Nos próximos, eu vou dar sequência no estudo da teoria cinética dos gases, partindo dessas duas expressões. Até o próximo vídeo.